Olá, pessoal. Aqui é o professor Bruno de História e agora nessa reta final da preparação, todo mundo começa a ter aquele foco mais em alguns vestibulares específicos e quer saber exatamente quais conteúdos reforçar, como que eles aparecem. Então, nesse vídeo eu vou analisar os últimos anos do vestibular da Unicamp, da sua prova de primeira fase, e vamos apontar aqui também alguns temas e principalmente, pessoal, algumas dicas de como esses conteúdos aparecem no vestibular da Unicamp, tá? Além disso, vai ter vídeo falando da FUVEST e da Unesp, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa as notificações para ficar sabendo quando esses vídeos entrarem no ar. Eu também vou deixar ao fim desse vídeo um link para as resoluções desses vestibulares, porque a gente vai ver aqui que o importante é o seguinte: se você vai prestar um determinado vestibular, pessoal, você tem que conhecer a fundo esse vestibular, olhar as provas dos últimos anos, não apenas fazer questões isoladas, mas tentar entender que a prova tem uma certa característica. Então, vamos lá olhar para o último vestibular da Unicamp, tá? A prova de 2021, que tem resolução aqui também no canal, tá aqui no card, e que teve duas provas de primeira fase. Uma aplicada aos candidatos das áreas de ciências biológicas e saúde, então especialmente aqui para o pessoal que vai prestar odonto, medicina, biologia, vocês teriam feito essa prova aqui, que tinha uma questão que tratava de sociedade romana, falava da arquitetura, uma sobre a epidemia de sífilis já na era moderna, interligando com o conhecimento ali relativo às navegações, ao fluxo de comércio, à disseminação de doenças. Uma questão sobre a América colonial, falando sobre as identidades, se identificar como americano, como colono. Então, uma questão ali que já começava a puxar um pouco para a ideia de nacionalismo, da constituição dessas identidades. Uma questão sobre a sociedade e a influência da matriz africana no Brasil, falando especificamente do cultivo de dendê e a influência africana na alimentação. Então, repare que esses temas que são meio transversais, quer dizer, você fala de uma doença, mas você relaciona isso ao contexto histórico. Você quer falar da questão da matriz africana, mas você pega elementos culturais. Isso é a cara do vestibular da Unicamp. Uma questão sobre fascismo, um tema que tem sido muito recorrente no vestibular da Unicamp, tá? Nós temos 3 questões desses últimos 5 vestibulares que mencionam fascismo na primeira fase. Uma sobre a Revolução Chinesa, então também uma questão do século XX, então fascismo e Revolução Chinesa, tá? Um peso bem grande na prova. Uma questão sobre racismo estrutural, abordando a questão do movimento feminista negro, e uma questão sobre a criação do SUS, associando aí a redemocratização do Brasil. Então, pessoal, primeira dica, já usando esta prova, falarei das outras. Repara que você tem ali uma questão de antiguidade, uma questão de idade contemporânea, que aqui fala da epidemia, mas a gente vai ver que invariavelmente fala-se de absolutismo, muita questão também relacionada ao contexto colonial, aí não só brasileiro, mas também da América Espanhola, tá? Então fique atento também a essas questões, a esses conteúdos. E a questão racial. Aqui nós temos uma questão de cultura afro-brasileira e uma questão de racismo, além das menções à questão contemporânea. Repare como o peso da prova é contemporâneo, né? Nós temos ali 4 questões da prova que tratavam de assuntos relacionados ao século XX, tá? Para quem não prestava as áreas de biologia e de saúde, a outra prova, né, para quem era da área de humanas, artes, exatas e tecnologia, então, quem vai prestar engenharia, história, filosofia, quem prestou matemática, química, faria uma prova que começava com um texto de Safo, né, a poetisa grega que falava do conceito de beleza, uma questão sobre absolutismo, aí falando especificamente das monarquias católicas ibéricas, mulheres na Revolução Francesa, então olha lá, uma questão que pega um assunto clássico, que é a Revolução Francesa, mas traz uma discussão interessante que é a participação das mulheres na Revolução Francesa. Então aí o recorte de gênero dentro de um assunto bem clássico, mas que normalmente não é o foco que a gente dá na nossa preparação para o vestibular, né? Então
outra dica. A Unicamp sempre pega assuntos muito clássicos, mas tenta dar uma abordagem, dar um enfoque que não é o usual, tá? Mas, galera, muita calma, porque o texto da questão, ele traz as informações necessárias, tá? Na verdade, é o tipo de questão em que você combina o seu conhecimento prévio do assunto com aquilo que já vem ali no fragmento da questão, tá? Brasil, crise do escravismo, então, de novo, questões, né, da racialização da sociedade. Uma questão de Revolução Russa, né? Na de saúde caiu Revolução Chinesa, então aqui caiu uma questão de Revolução Russa para ficar ali nos movimentos revolucionários do século XX. Imigração asiática para o Brasil, também um assunto que é muito clássico, né? Falar de imigração para o Brasil, mas quase sempre a gente pensa na imigração europeia como substituição da mão de obra escrava. Aqui eles pegaram a especificidade da imigração asiática. Racismo, de novo, aqui falando da Lei Afonso Arinos, na outra prova falou da questão do movimento feminista negro, num contexto da ditadura militar brasileira. E uma questão de extrema atualidade, né, sobre a derrubada da estátua de Cristóvão Colombo. Então, quer dizer, você pega de novo questões muito atuais que dialogam com a sociedade atual, então a questão das mulheres, a questão do racismo, a questão da representação das estátuas, tá? A questão da xenofobia ligada à imigração e conteúdos mais clássicos, né? De novo, começa lá com a antiguidade, veio uma questão de idade moderna, né? Aqui nós não tivemos uma questão de idade média, assuntos ali clássicos, Revolução Francesa, Revolução Russa. Então, quer dizer, não foge dos conteúdos que você viu na sua preparação, mas sempre com abordagens ali, com temáticas ali um pouco mais específicas de sociedade e de cultura, tá? Então esse é o primeiro ponto. Mas vamos olhar as provas dos anos anteriores, porque em 2021 teve essa peculiaridade de 2 exames de primeira fase, coisa que não vai acontecer agora em 2022. Em 2021 isso foi por conta da pandemia, né? A única diferença que continua tendo em relação ao vestibular 2021 é que, ao invés de 90 testes, a primeira fase também terá esse ano só 72 questões. Então, reduziu um pouquinho de questão de cada conteúdo, tá? Mas fora isso não tem mudanças. Inclusive, aqui também vou deixar o link, tem um vídeo em que eu falo dessa redução de questões e supressão de alguns conteúdos para o vestibular Unicamp 2021, tá? Então tem alguns assuntos que realmente não apareceram ano passado para dar uma adequada também no tempo de preparação, né? Porque muitos alunos perderam aula, aquela coisa toda. Talvez isso não aconteça agora em 2022, mas a prova vai ter a mesma característica de 72 questões, tá? O vestibular 2020 tinha uma questão ali sobre o Senado romano, universidades medievais, falava-se da utopia de Thomas Moros, então um vínculo com obras literárias como documento, e aqui já chamo a atenção para o fato de que agora em 2022 é leitura obrigatória a Carta de Achamento do Brasil do Pervaz Caminha, ou seja, temos aí um bom material para você puxar uma questão de descobrimento do Brasil ou da simbologia dos descobrimentos, essa questão da derrubada da estátua de Colombo, a representação dos colonizadores. Então, assim, tem aí um bom elemento para ser abordado na prova de história. Vamos pensar que as obras literárias, pessoal, elas são parte do vestibular, elas não são unicamente para a prova de linguagens, tá? Elas podem dialogar ali com o tema da redação, com alguma questão que aborde, que seja pertinente abordar esse assunto, tá? Então, no caso de história, a presença da Carta do Pervaz Caminha, inclusive, é muito interessante. Temos ali, de novo, uma questão que aborda Brasil colonial e fala da questão dos indígenas, outro ponto interessantíssimo, tá? Como a Unicamp, nos últimos anos, tem abordado as questões dos povos indígenas, ou temáticas que servem tanto à discussão dos povos indígenas como dos povos africanos. Conceito de tribo, tá? Conceito de civilização, isso apareceu aqui em vários momentos. Uma questão bem conhecida, que é aquela imagem do Dom João VI em comparação com a do Luís XIV, do Debré, então comparação de imagens. Abolicionismo, falar da questão dos negros livres, ou seja, a temática do pós-escravidão, né, do pós-abolição e a configuração da sociedade brasileira, o que dialoga com a questão do racismo. Então repara como 2021 e 2020
temas que são muito correlatos. Crise de 29, também é um assunto bem clássico. Uma questão sobre o fenômeno cultural das pornochanchadas, né? A produção cinematográfica brasileira dos anos da ditadura militar, tá? Uma questão que também remete à ideia de repertório cultural, tá? Dos alunos, mas que dava para fazer apenas baseada no texto. E, por último, a questão ali de pós-Guerra Fria, e falando já das relações internacionais e de como o mundo se articula hoje. De novo, pessoal, repare o seguinte, né? Dom João VI, abolição da escravidão, século XIX. Crise de 29, pornochanchada, que é a ditadura militar brasileira, e fim da Guerra Fria, século XX. Então, de novo, o peso de certos assuntos, né? Brasil do século XIX, século XX, a história contemporânea ali pesando basicamente metade da prova, tá? Que são esses assuntos finais, né, do terceiro ano do ensino médio e que acabam tendo ali realmente uma incidência maior. Em 2019 tivemos uma questão sobre islamismo medieval, mas cujo texto fazia muitas relações com povos da antiguidade. Então essa parte, antiguidade e idade média, galera, repara que normalmente é uma questão na prova, tá? Renascimento, homem vitruviano, idade moderna. América Espanhola, a questão dos negros na América Espanhola, então de novo, a América colonial não apenas portuguesa, mas a espanhola. Jesuítas, uma questão de linguística sobre dialetos indígenas, então, de novo, a questão da presença indígena. Ciclo da mineração, texto clássico do Padre Antonil. Uma questão de África que falava do conceito de tribo, que aí vale tanto para indígenas como para povos africanos, tá? Quebrando certos estereótipos de senso comum, de que não haviam monarquias ou estados complexos na África, tá? Guarde isso também, o vestibular da Unicamp gosta muito de tratar certos assuntos com o viés de derrubar estereótipos que estão no senso comum. Por quê? Porque o pessoal já pensa, povos africanos, povos indígenas, tribos, são povos de organização pouco complexa politicamente, e não é. Porque aí você vai olhar o texto trabalha com a ideia contrária, ele te dá um exemplo de que não era simples, de que isso é um preconceito. Só que muitos alunos, na hora de fazer a alternativa, não conseguem se descolar dos seus preconceitos, e aí reproduzem ele na hora de olhar ali as alternativas. Então preste muita atenção nesses temas que remetem a senso comum, tá? Preste atenção no que o vestibular está sugerindo com o texto. Aí, uma questão de fascismo italiano, ou seja, de novo, 2021, numa das provas, tinha 2019 também. Ditadura, governo Figueiredo, tá? Falava da crise econômica do Brasil nessa época. E uma questão de história da ciência, Revolução Científica, falava do Kepler, tá? E falava dos modelos astronômicos, uma questão até bem difícil, tá? De leitura, alternativas longas, mas também é um elemento que tem aparecido nos últimos anos no vestibular da Unicamp, tá? Que é basicamente trabalhar com a ideia da ruptura de mentalidades, tá? Você vem ali da Idade Média com certas concepções, o Renascimento dá uma quebrada nisso, tanto que tinha uma questão de homem vitruviano. Aí você pensa, por exemplo, no desenvolvimento da astronomia, da ciência, isso tem uma ruptura também com os dogmas da religião que vinham ali da Idade Média. Então é nesses termos, tá, que essas questões aparecem. Além disso, em 2018, uma questão de democracia grega, tema clássico pra caramba, uma de Idade Média que falava sobre a dualidade de céu e inferno, essas questões de polarização, e aí vamos lembrar que 2018, né, foi um ano de eleições, né? Então, assim, essa polarização, vestibular realizado em 2017, mas essa polarização política, essa dualidade de bem e mal, céu e inferno, tá muito no debate contemporâneo. Uma questão sobre a mandioca, tá? Para falar de agricultura indígena, então, de novo, a referência aos povos indígenas. Iluminismo falava de direitos inalienáveis, ou seja, a base ali dos direitos humanos, né? A ideia de que são direitos universalizados, que devem ser garantidos a todos. Uma questão sobre a greve geral de 1917, aí era uma efeméride, né? O vestibular foi feito em 2017, então é o ano do centenário da greve, só aguardando que para 2022 temos várias efemérides. 200 anos da independência do Brasil,
centenário do tenentismo, centenário da fundação do Partido Comunista Brasileiro e centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Por quê? Tenentismo, Partido Comunista Brasileiro e a Semana de Arte Moderna, todas essas questões aconteceram no ano de 1922. Então, olha só também como temos elementos aí interessantes para se remeter à prova. Então, dá uma focada nisso daí também na sua preparação final. Agricultura nos anos do JK, porque a gente está muito associado a falar do JK e falar de industrialização, né? Os caras pegaram o modelo agrícola da época para fazer um contraponto. O movimento de direitos civis, né, nas Olimpíadas, aquela famosa foto dos atletas negros fazendo o símbolo dos panteras negras, né? Ditadura militar argentina, e aqui eu vou deixar uma dica, pessoal. Quando se fala das ditaduras militares da América Latina, se você não tem familiaridade com isso, tenta fazer uma analogia com o Brasil, tá? Porque as coisas funcionavam muito parecido. Com óbvio, o Brasil tem umas peculiaridades, né? Nós tivemos, tinha lá o bipartidarismo para simular que haviam eleições e tal. Nós tivemos vários presidentes militares, não apenas um, como no caso chileno, mas essa ideia de censura, anticomunismo, repressão, casos de corrupção, violência, tá? Apoio internacional, apoio da elite, conivência de certos setores da sociedade civil, isso é padrão, tá? Então dá para tirar um pouco de comparação do Brasil com os demais países. E, de novo, uma questão de história da ciência, tá? Uma questão que falava do Lavoisier. Essa questão, inclusive, era muito complicada, muito difícil. Vou até depois deixar uma resolução deste ano aí, de 2018, um comentário dessa questão. E por último, 2017, para a gente fazer aquela comparação de todos os anos. Falava de novo de antiguidade, tema clássico sobre os gladiadores romanos, Palmares, ou seja, voltava nas questões da identidade africana no Brasil. Falava-se da dona de casa do século XIX, golpe da maioridade de Dom Pedro II, então segundo reinado, tá? Propaganda nazista, olha de novo esse tema. Brasil republicano, uma charge do Ângelo Agostini, então tratar com imagem também, não todo ano, mas de um ano para o outro acaba aparecendo. Tropicalismo, que assim como a questão da pornochanchada fala das manifestações culturais dos anos 60 e 70 no Brasil, então contexto da ditadura militar, mas abordagem cultural. Conceito de civilização, que se aplica tanto a africanos como a povos indígenas, tá? E uma questão que falava de filósofos da política, era o último tema. Então, pessoal, dá para a gente fazer uma certa correlação do seguinte. Você vai ter ali uma questão de antiguidade, uma questão de Idade Média, ou apenas uma que aborde um ou outro elemento. Uma questão ali de idade moderna, que pode falar de absolutismo, pode falar de grandes navegações, pode falar de renascimento. Uma questão quase sempre de América colonial, que não necessariamente vai falar do Brasil, pode ser da América espanhola. Alguma coisa ali de século XIX no Brasil, então, segundo reinado ou independência, né, já que temos aí a efeméride, né, de 200 anos da independência, ou a questão da abolição da escravidão, da imigração, e questões bem contemporâneas, século XIX e século XX, tá? Com alguns tópicos que são efetivamente mais abordados. Então vamos a eles. Primeiro deles, povos indígenas. E galera, tome cuidado, não é povos indígenas apenas no que diz respeito ao Brasil colonial. Você pode ter uma questão, por exemplo, que aborde povos indígenas no contexto da criação do Parque Nacional do Xingu nos anos 60, ou na forma como os indígenas são integrados hoje na sociedade, o preconceito aos povos indígenas. Você pode também usar o documento histórico da Carta do Pero Vaz Caminha e trazer uma questão sobre a forma como essas primeiras narrativas sobre a América criaram um imaginário sobre os indígenas, questão da visão edênica, a questão da ideia de que temos que catequizar os indígenas, civilizá-los, tá? E aqui uma coisa importante, o vestibular Unicamp nos últimos anos incorporou algumas mudanças. Uma foi a criação de um vestibular indígena, específico para alunos indígenas. Além disso, a Olimpíada Nacional em História do Brasil, elaborada pela Unicamp,
tratou num dos últimos anos, né, numa das suas últimas edições, sobre povos indígenas. Então, esse diálogo entre o que está acontecendo na universidade, o que acontece na Olimpíada de História e a prova que vai ser aplicada aos candidatos em geral é muito grande, tá? Então, dá uma olhada nessas questões, tá? Tem muita coisa no site da Unicamp a respeito disso, tá? Quando você for ler, ou se você já leu, né, for olhar suas anotações sobre a carta do Pero Vaz Caminha, preste muita atenção na forma como ele descreve os indígenas, nas relações que a gente pode fazer entre isso e a forma como a sociedade cria estereótipos e preconceitos, beleza? Além disso, as questões de cultura afro-brasileira, tá? Influências ali na alimentação, na religião, tá? Na forma como se constrói um certo pensamento a respeito dos africanos, né, da população negra no Brasil, tá? Isso se liga, por exemplo, com outro elemento que é muito importante, que é as relações de escravidão no Brasil e o pós-escravidão. Então a gente tem muito esse tipo de tópico, tá? É um assunto que é muito estudado, tá, galera, na pós-graduação na Unicamp, tá? Tem muita linha de pesquisa aqui na Unicamp sobre escravidão, documentação sobre escravos, tá? Muita tese de mestrado e doutorado que gira em torno desse assunto. Então é natural que isso se replique no vestibular, tá? Então fica aí um detalhe. Anos 60, ó, nós tivemos uma questão sobre Tropicália, Porno Chanchada, maio de 64, tá? É contexto de ditadura militar, é também contexto de contracultura, tá? Então é uma época de tensões, tá? De questionamento de valores morais, de questionamento estético. Então isso é muito importante, não só no contexto de um regime ditatorial como o do Brasil, tá? Mas no contexto realmente do pós-Segunda Guerra Mundial, da contracultura, do movimento hippie, do movimento de libertação sexual das mulheres, feminismo, tá? O movimento negro, direitos civis, teve a questão também dos Panteras Negras. Então, esse tipo de tópico tem aparecido bastante, tá? Então, também fica aí a dica para fazer uma revisão. E regimes autoritários. Aí entra tanto o regime ditatorial brasileiro, tá, e os demais regimes ditatoriais da América Latina, como, por exemplo, as menções ao fascismo, ao totalitarismo, a regimes autoritários, tá? Então, essa questão de democracia versus regimes autoritários, entender o que é um Estado democrático, o que é um Estado opressor, repressivo, cerceador de direitos, censura, esses tópicos são muito importantes, tá? E por último, tá? Eu deixei aqui um sexto tópico, originalmente ia fazer 5, mas temos que falar de todos que são relevantes. Mulheres. Um negócio que o vestibular da Unicamp há muitos e muitos anos aborda e eu vejo muita gente não se dá conta disso. Teve uma questão sobre as mulheres na Revolução Francesa, uma questão sobre as donas de casa do século XIX, uma questão sobre o feminismo dentro do movimento negro ano passado. Então, pessoal, isso aqui é extremamente importante, tá? Sempre que você pensar um contexto social, pense também que pode ter uma leitura de como que as mulheres eram vistas, como que elas se inserem nesse processo, seja num processo político, um processo cultural, um processo revolucionário, tá? Então, existe essa temática ali muito frequente, tá? Questões, de novo, de estereótipo, de preconceito, tá? São muito abordados nesse tipo de questão. Então, preste muita atenção no texto no qual a questão é baseada, tá? Ali as informações não estão colocadas gratuitamente, é para você usar todas as informações ali e dialogar com as alternativas, tá bom? Então, pessoal, acho que isso dá uma dica de que temas podem aparecer no vestibular da Unicamp. Fora isso, eu vou deixar aqui ao lado o link para as resoluções das provas e questões do vestibular Unicamp de primeira fase, para vocês olharem como lidar com esses tópicos, lidar com as questões, tá? Trabalhar ali as alternativas, beleza? Fora isso, pessoal, um abraço, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos que também estão nessa fase de preparação e boa prova, pessoal. Bom vestibular Unicamp e até o próximo.